Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, também chamado de regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Tá? É a Lei 8.112 de 90 e os que são regidos por ela são chamados de servidores públicos estatutários. E é a partir desta conceituação que nós vamos começar o nosso estudo. Porque nós temos diferentes espécies de servidores públicos, tá? Nós temos aquela conceituação de ocupantes de cargos públicos, e aí podem ser cargos efetivos ou em comissão. Temos também a conceituação dos temporários, que são contratados por tempo determinado, na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. E temos também, além dos temporários, temos os empregados públicos, que são aqueles regidos pela CLT. Muito bem, quem vai reger a relação dos temporários é a lei que autoriza aquela contratação temporária, não é a 8.112. Quem vai reger os empregados públicos seletistas é a CLT, Direitos dos Trabalhadores da Área Privada, não é a lei 8.112. O que a Lei 8.112 vai se preocupar é com os direitos dos ocupantes de cargos públicos. Tanto cargos efetivos, os concursados, como vocês que vão passar, assim como os cargos em comissão. Tá? Então essa aí é a apresentação da Lei 8.112. No direito administrativo, todos esses aqui são considerados, de alguma forma, servidores públicos. Tá? Mas para os efeitos desta lei, da Lei 8.112, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Tá? Então, sempre que a Lei 8.112 falar servidor público, ela está falando só dos cargos. Ela não está falando dos temporários, nem dos empregados públicos. Tá? E por que existe essa diferenciação? Em razão da entidade que contrata. Porque na União, na administração direta da União, nós temos cargos públicos. Então, quem faz concurso para um ministério da Presidência da República vai ocupar um cargo público. Quem faz concurso para uma autarquia da União também, como quem faz concurso, por exemplo, para o INSS, que é uma autarquia da União. Quem faz concurso para uma fundação pública de direito público, como é o caso do IBGE, por exemplo, vai também ocupar um cargo público. Agora, quem faz concurso para uma fundação pública regida pelo direito privado, quem faz concurso para uma empresa pública, como a Caixa Econômica Federal, ou para uma sociedade de economia mista, como a Petrobras ou o Banco do Brasil, por exemplo, esses aqui são regidos pela CLT e serão os chamados empregados públicos. Tá? Então é isso. O objeto de estudo da Lei 8.112 são os cargos. É esses que estão conceituados aqui no artigo 2º da Lei 8.112 como servidor. Tá? E é isso que a gente trabalha agora aqui, falando então sobre o servidor. Está aí no artigo 2º, para os efeitos desta lei, da Lei 8.112, o servidor, então, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Maravilha! Seguimos para o conceito de cargo público. O cargo público ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas justamente a um servidor. Maravilha! E temos aí que os cargos são acessíveis a todos os brasileiros, eles são criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Tá? O cargo efetivo é esse provido mediante concurso público e o cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Tá? Temos então no artigo 3º aí as características então do cargo público. Lembrando que o cargo público tem que ser criado sempre por lei. Maravilha!
O artigo 4º proíbe a prestação de serviços gratuitos, salvo casos previstos em leis específicas, como é o caso, por exemplo, dos amigos da escola, né? Maravilha. Muito bem. Então aí tem um quadrinho no nosso material, nossa apostila, só para te lembrar a diferença e a conceituação de servidor e de cargo público. Muito bem, passada essa parte introdutória das disposições preliminares da Lei 8.112, a gente vai agora começar a conversar sobre provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Primeiro, o que é provimento, né? O provimento é quando um cargo público está lá, vago, e alguém é colocado para ocupar ele. Ocupar um cargo, passar a ocupar o cargo é ter provimento no cargo, é ingressar no cargo. Deixar este cargo é o contrário, é vacância, que vem da palavra vaga, né? Vagar, gerar vacância, tá? Bom, requisitos para o ingresso. Para eu ser investido em um cargo público, eu tenho que atender em regra os requisitos aqui do artigo 5º. Primeiro, a regra nacionalidade brasileira. E aqui nós temos uma exceção. O parágrafo 3º ele permite que as universidades e as instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, tá? Então, regra geral, ser brasileiro é um requisito para ocupar o cargo. Exceção nas universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, né? As universidades federais e institutos federais podem contratar estrangeiros, tá? Maravilha. Cuidado com uma outra pegadinha que pode aparecer na prova, que é falar que tem que ser brasileiro nato. Não precisa, tá? Para ocupar os cargos públicos em geral, basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Somente aqueles que tem que ser brasileiro nato para ocupar. Que é um cargo lá de presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, enfim. Aqui, no Estatuto dos Servidores, a regra geral é a nacionalidade brasileira. Não importa se é nato ou naturalizado. E em universidades federais pode, inclusive, ser estrangeiro contratado, tá? Maravilha. Pessoal, demais requisitos. Estar no gozo dos direitos políticos, não pode estar com os direitos políticos suspensos ou sem os direitos políticos, tá? Tem que estar quite com obrigações militares e eleitorais. Tem que apresentar o nível de escolaridade exigido, né? Se é um cargo de nível médio, se é um cargo de nível superior, conforme o caso, tem que apresentar aquela conclusão daquele curso. Tem que ter idade mínima de 18 anos e possuir aptidão física e mental, tá? Esses aí os requisitos, portanto, para o provimento. Dependendo do cargo, podem ter outros requisitos. Os outros requisitos têm que estar estabelecidos em lei. Eu só posso exigir no concurso um requisito que tenha previsão em lei. Se tiver uma previsão num edital do concurso e não tiver nenhuma lei dizendo aquilo, não pode ser exigido, tá? Todos os requisitos do cargo têm de estar previstos em lei, tá? Muito bem. Temos a reserva de vagas para pessoas com deficiência, tá? E a lei diz que para as pessoas, então, portadoras de deficiência, podem ser reservadas até 20% das vagas, tá? Até 20%, conforme o caso eles vão reservar. Muito bem. Temos no artigo 6º que o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Claro, né? No poder executivo é o presidente da República, poder legislativo é o presidente lá da Câmara ou do Senado, conforme o caso. No judiciário, o presidente do STF ou do STJ, conforme o caso, tá? Muito bem. E nós temos aí, no artigo 7º, que a investidura ocorre com a posse. Pessoal, a gente precisa entender aqui o caminho pelo qual vocês vão passar. Vocês aí que estão estudando com a gente, que vão ter um excelente desempenho na prova, vão gabaritar a nossa matéria e vão conquistar uma vaga. Quando vocês conquistarem a vaga, pessoal, vocês vão ser chamados para ter o provimento nesse cargo público que vocês estão conquistando. E o provimento, ele se divide, na sua forma originária, na sua forma principal, o provimento se divide em 3 etapas. A primeira etapa é a nomeação. Vai sair o teu nome lá no Diário Oficial da União, tá?
sai teu nome lá no Diário Oficial da União. E nesse momento que saiu teu nome lá, tu tem um prazo para se apresentar e tomar posse. E depois que tu tomou posse, tu tem mais um prazo para começar efetivamente a trabalhar, para entrar em exercício, tá? No momento da nomeação, a administração não te conhece. Ela não sabe se tu quer e se tu pode assumir o cargo. Não sabe se tu preenche os requisitos, só sabe uma coisa: tu é o primeiro colocado no concurso, é tu que vai ser chamado. E aí tu foi nomeado e abre um prazo para posse. Aqui tu ainda não é servidor público, tu ainda não começou a trabalhar, tu ainda não ingressou no cargo. No momento que tu te apresenta, que tu comprova a tua capacidade e a tua vontade em assumir esse cargo, tu aceita as atribuições do cargo. Nesse momento tu é empossado e nesse momento tu se torna servidor público. Aqui que começa a investidura, tá? Aí depois que tu já tomou posse, que tu já assumiu o cargo, tu tem um prazo ainda para começar a trabalhar, que é o exercício, a terceira etapa dessa principal forma de provimento, tá? Muito bem. E aí nós temos aí, no artigo 7º, portanto, essa frase que traz que a investidura ocorre com a posse. E tu tem que ter cuidado que a banca vai tentar te enganar. Ela vai dizer que a investidura ocorre com a nomeação ou que ocorre com o exercício. Não vai cair nessa, né? Porque tu sabe que a investidura ocorre com a posse, tá? Maravilha. Vamos seguindo, pessoal, e vamos agora conversar sobre o artigo 8º. O artigo 8º, ele nos traz que são formas de provimento de cargo público, formas de ingresso. Já vimos a principal delas, que é a nomeação, mas existem outras formas de ingressar no cargo público, tá? Temos como formas, então, de provimento de cargo público a nomeação, que é a principal delas, mas também a promoção, porque tu está num cargo na carreira e tu é promovido para o sequente naquela carreira. Tu vai deixar um cargo que tu ocupa e vai ocupar o seguinte. Temos também a readaptação, que é quando o servidor sofre uma limitação na sua capacidade física ou mental. E aí ele tem que trocar de cargo, indo para um cargo compatível com as suas limitações. A gente vai conversar mais detalhadamente sobre esse instituto, tá? Tanto a promoção quanto a readaptação, elas são ao mesmo tempo formas de provimento e vacância. Porque tu ingressa no novo cargo e tu deixa o cargo anterior, tá? Seja porque foi promovido para um cargo melhor, seja porque foi readaptado para um cargo compatível com a tua condição. Temos ainda, nas formas de provimento, a reversão, que é o retorno do aposentado, e a gente vai ver como funciona mais detalhadamente. O aproveitamento, que é o retorno daquele servidor que ficou sem cargo e estava em disponibilidade. Temos a reintegração, que é o retorno do demitido, quem foi justamente demitido é reintegrado. E temos a recondução, que é o retorno do servidor estável ao cargo anterior e pode acontecer em duas hipóteses que a gente também vai estudar, tá? Essas são as formas de provimento no cargo público. O que a banca pode tentar fazer para te confundir é trabalhar elas ao lado das formas de vacância e te perguntar, indique nas alternativas abaixo qual que é a forma de provimento ou qual que é a forma de vacância. Por isso mesmo, eu já fiz um quadro aqui no teu material comparando o provimento com a vacância. E a vacância está aí no artigo 33. As formas de vacância são as formas que um cargo que até então estava ocupado fica vago. Quais são elas, pessoal? Exoneração, demissão. A promoção e a adaptação a gente já viu que são formas de provimento e vacância ao mesmo tempo, tá? E a diferença da exoneração para a demissão é que a exoneração ela acontece quando eu não quero mais ficar no cargo ou quando eu deixo ele por um motivo normal. Agora, quando eu for punido, quando eu cometi uma falta, uma infração e vou ser punido com a perda do cargo, aí eu estou sofrendo a pena de demissão, tá? Essas, então, as duas possibilidades, exoneração e demissão. Temos ainda a aposentadoria, porque aqui no serviço público, para ocupantes de cargos públicos, no momento que se aposenta, automaticamente vai ficar vago o cargo, vai parar de trabalhar e vai ficar recebendo aposentadoria. Não é possível se aposentar e continuar trabalhando no mesmo cargo. Não é possível, tá? Ou recebe aposentadoria ou recebe pelo cargo. Os dois não é permitido aqui.
Também é possível a vacância em razão da posse em outro cargo inacumulável. O servidor passa em um outro concurso e ele toma posse nesse outro cargo, por isso deixa o cargo atual. E também o falecimento. Claro, automaticamente, no momento que o servidor vem a óbito, o cargo que ele ocupava fica vago. Muito bem, então aí estão lado a lado as formas de provimento e vacância de cargo público. Temos na sequência, pessoal, a nomeação. A nomeação, que ela pode ser feita em caráter efetivo ou em comissão. E aí eu já fiz um quadrinho para a gente ganhar tempo e já entender de uma forma mais didática. O cargo efetivo é esse provido mediante concurso público. Já o cargo em comissão é aquele que é de livre nomeação e livre exoneração. Pode ser nomeado a qualquer momento, pode ser mandado embora a qualquer momento. E o CC, o ocupante desse cargo em comissão, desse cargo de confiança, ele não vai ter direito à estabilidade que o servidor concursado ou com cargo efetivo possui após 3 anos de exercício, tá? Maravilha! Então é isso que nós temos. O artigo 10 traz algumas regras sobre a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado, tá? Trazendo que depende de concurso público, como a gente sabe, nada muito importante para a gente destacar aqui na leitura, tá? A próxima seção que nós temos na Lei 8.112, ela trata do concurso público. E sobre o concurso público, nós sabemos que ele pode ser só de provas ou de provas e títulos, que aí, além dos pontos da prova, vão ser considerados pontos em relação à experiência do candidato, em relação à qualificação que ele tem, um mestrado, um doutorado, uma especialização e assim por diante, tá? O concurso, que conforme o artigo 12, pode ter uma validade de até 2 anos. Ele não precisa ser de 2 anos, ele pode ser de 1 ano, prorrogável por mais 1. Pode ser de 6 meses, prorrogável por mais 6. O máximo que ele pode ser, o limite máximo é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, se faz um concurso por 2 anos, pode prorrogar por mais 2. Aí, no total, então, depois de 4 anos, ainda pode ter alguém sendo convocado, tá? É isso que nós temos aí, principais regras sobre concurso público, também já esquematizadas aí no material. Muito bem, pessoal, e agora vamos falar sobre a posse e o exercício. Nós já vimos, então, que a principal forma de ingresso em cargo público é pela nomeação. Quando tu faz um concurso público, tu é nomeado, tem um prazo para posse e um prazo para entrar em exercício. Então temos no artigo 13 o conceito da posse. A posse que dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. Nesse termo de posse vão constar atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvado atos de ofício previstos em lei. E o parágrafo 2º nos traz que, sendo um servidor que esteja em uma dessas licenças ou afastamentos listados aí no parágrafo 2º, o prazo só começa a correr quando terminar o impedimento. Claro, se o servidor está impedido de trabalhar, ele está impedido de tomar posse em outro cargo. E aí, quando sai a nomeação dele, ele só vai comunicar lá no órgão: olha, eu estou afastado aqui por tal motivo. Assim que terminar meu afastamento, eu vou me apresentar para a posse. Porque é só nesse momento que começa a correr esse prazo que o servidor tem para tomar posse, tá? A posse, que conforme o parágrafo 3º, pode ser por procuração específica. Isso cai bastante em prova. Pessoal, a posse não é um ato pessoal. A posse pode ser tomada por procuração específica, tá? Isso cai bastante em prova. O parágrafo 4º, que nos traz que só haverá posse no caso de provimentos de cargo por nomeação. A gente viu várias formas de provimento. É só a nomeação que vai ter posse. Em todas as demais, o servidor não vai tomar posse, porque ele já foi servidor antes, já tomou posse uma vez, tá? É só quando é nomeado, então, que ele toma posse no cargo. O parágrafo 5º nos traz que no ato da posse, o servidor vai apresentar declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e declarar se ele ocupa ou não outro cargo, porque, em regra, os cargos públicos não podem ser cumulados, exceto nos casos do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, que permite a acumulação de 2 cargos de professor, 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde, ou um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Muito bem, e o parágrafo 6º nos traz que será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer
no prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo. E qual é o prazo, professor? Tu pulou? Tu não disse o prazo, professor. O prazo para posse, ele é de 30 dias, tá? No momento, então, que tu é nomeado, tu tem 30 dias para se apresentar e tomar posse. Se tu não se apresentar nesses 30 dias, a consequência é que vai ser tornado sem efeito o ato de nomeação. Aí eles tornam sem efeito a tua nomeação e vão chamar o próximo lá no concurso, quando tu perde esse prazo, tá? Depois da posse tem o exercício. Para o exercício, o prazo é de 15 dias. Depois que você tomou posse, então tu tem 15 dias para efetivamente começar a trabalhar. E se tu perder esse prazo de 15 dias, tu é exonerado. E qual é a diferença? Por que aqui é tornado sem efeito e por que aqui é exonerado? Porque no momento da posse ocorre um divisor de águas. Até aqui tu não era servidor. Daqui em diante tu passou a ser servidor público, porque a investidura num cargo ocorre com a posse. E servidor público, conforme o artigo 2º da lei, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, a partir do momento que tu é servidor, tu está sujeito a ser exonerado. Enquanto tu ainda não é servidor, não tem como te exonerar. E o que eles fazem? Eles tornam sem efeito o ato de nomeação. Uma diferença técnica sutil que às vezes aparece em prova, tá? Eu falo muito isso em dicas de provas para concurso. E recentemente, um concurso de Tribunal Regional do Trabalho, essa dica que eu dei caiu na prova, estava lá numas questões, tá? Então, cuidado com isso que a banca gosta desse detalhe aqui, tá bom? Muito bem. Vamos voltando então, né? Estamos falando sobre a posse, né? E encerramos o artigo 13. Vimos todos os parágrafos e falamos no prazo que eu tinha deixado para o fim, que é justamente um prazo de 30 dias. O artigo 14, ele nos traz que essa posse depende de uma inspeção médica oficial. Antes de tomar posse, tu passa por uma inspeção médica para verificar se tu tem condições de saúde para assumir adequadamente o cargo, tá? Só pode ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Muito bem, isso então é a primeira fase. Chegamos até a posse e a partir de agora que tu já é servidor, que tu já está investido no cargo, tu tem um prazo para organizar a tua vida e começar a trabalhar. É o prazo de exercício, que está ali no artigo 15. O exercício, que é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança. O prazo de exercício é de 15 dias, tá? E o parágrafo 2º traz que o servidor será exonerado se ele não entrar em exercício nesse prazo. Se o servidor já é ocupante de um cargo efetivo e é designado para uma função de confiança, se ele também não entra na função nesse prazo, aí é tornada sem efeito a designação para aquela função de confiança. Muito bem. Temos no parágrafo 3º que a autoridade competente do órgão em que o servidor for nomeado ou designado é a autoridade que vai dar exercício, que vai indicar para o servidor como e quando ele vai começar a trabalhar, sendo que ele sempre tem esse prazo de 15 dias para início, tá? E o início do exercício, então, coincide com a data da publicação do ato de designação, salvo, no caso da função de confiança, tá? Aquele que já ocupa um cargo efetivo e é designado para a função de confiança, em regra, o dia de exercício começa justamente quando ele é designado. O prazo de exercício que nós temos aqui, esse prazo que nós temos de 15 dias, ele é para quem está ingressando num cargo, tá? Para quem já ocupa um cargo e é designado para uma função de confiança, o prazo para começar a desempenhar a função é imediato. E se perder o prazo, é tornado sem efeito aquela designação, tá? Se ele tiver impedido por qualquer motivo de ocupar, de desempenhar a função de confiança, esse servidor que já ocupa um cargo efetivo, ele pode começar a trabalhar na função, a desempenhar a função, no primeiro dia útil após o término desse impedimento, que não pode ser 30 dias da publicação. Se publicou hoje a designação de um servidor ocupante de cargo efetivo para uma função de confiança, e ele está afastado e ele não retorna dentro de 30 dias, também não vale mais esse ato, tá? E aí quando ele voltar, tem que designar ele novamente para o desempenho dessa função.
Então é isso que nós temos aí nessa parte que trata sobre a posse e o exercício. Aí, ainda sobre exercício, tem mais algumas disposições importantes. O artigo 16, que nos traz que o início, a suspensão e a interrupção e o reinício do exercício, tudo vai ser registrado na ficha, no assentamento funcional do servidor, que ao entrar em exercício vai apresentar todos os elementos necessários para essa ficha, tá? O artigo 17 nos traz que a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento da carreira a partir da publicação do ato que promover o servidor. Quando tu é promovido, tu sai do cargo atual e tu vai para o cargo seguinte na tua carreira, tá? Quando isso acontece, o teu tempo de serviço continua sendo computado normalmente. Eles não vão zerar o teu tempo num cargo e começar no outro. Segue ininterrupto, porque tu está avançando num cargo da mesma carreira. E aí, tudo continua como estava normalmente, tá? A promoção, ela não interrompe o exercício. Se a banca afirmar que ela interrompe o exercício, isso é falso, isso está errado, tá? Muito bem, pessoal. Por muitas vezes, o servidor ele é removido contra a sua vontade, tá? Porque a administração pública ela tem a prerrogativa de remover servidores para melhor desempenho do serviço público. Então, quando tu é um servidor público federal, tu pode ser removido para outra localidade diversa daquela a qual tu estava inicialmente lotado. Sempre que isso ocorra, quando o servidor não pediu a remoção e ele é transferido para outro lugar, ele é removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, ele tem no mínimo 10 e no máximo 30 dias para voltar a trabalhar. Isso é o chamado período de trânsito, tá? Sempre que o servidor é transferido por algum desses motivos, ele tem de 10 a 30 dias para voltar a trabalhar. Se o servidor estiver licenciado ou afastado no momento que ele foi removido, esse prazo só começa a contar quando ele voltar, né? Quando terminar o seu impedimento. Aí quando termina o impedimento ele ainda tem de 10 a 30 dias para se apresentar. E claro, é facultado do servidor declinar dos prazos. O servidor não é obrigado a seguir esses prazos, tá? Ele pode abrir mão desses prazos. Muito bem. Temos agora o artigo 19, que nos traz que os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes dos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas. Eu quero que tenha muito cuidado com essas 40 horas aqui. Por que eu quero que tenha cuidado? Vou apagar só uma parte aqui, porque é pouca coisa para colocar. Eu gosto de trabalhar bastante memória visual, por isso eu coloco muitas informações no quadro ou naqueles quadros que tem na apostila. Pessoal, na Lei 8.112, a carga horária é de 40 horas semanais. Servidores públicos federais vão ter uma carga horária semanal de 40 horas. A exceção que nós temos, exceção não, o que nós temos que é diferente disso é para os trabalhadores em geral, que lá na Constituição Federal possuem jornada semanal máxima de 44 horas semanais. Então, se te perguntarem a carga horária semanal máxima de um servidor com base na Lei 8.112, a resposta são 40 horas. Se perguntar a jornada semanal dos trabalhadores, né, lá no artigo 7º da Constituição Federal, aí é de 44 horas. Cuida para não confundir uma informação com a outra. Muito bem. E é isso que a gente tem aí neste artigo 19, que trata sobre a jornada. O artigo 20, ele nos traz que ao entrar em exercício, o servidor nomeado para um cargo de provimento efetivo, ele fica sujeito a um estágio probatório de 24 meses. E durante esses 24 meses, vão avaliar uma série de fatores. Primeira informação, tem no próprio texto da lei, vide Emenda Constitucional 19 de 1998. É que a Emenda Constitucional 19 de 1998, ela alterou o prazo para aquisição de estabilidade no artigo 41 da Constituição Federal. O prazo, que até então era de 2 anos, ampliou-se para 3 anos. Por isso esse prazo de 24 meses de probatório, hoje na prática são 36 meses. É que o texto da lei não foi alterado, mas a Constituição Federal está acima das leis, então essa disposição de 24 meses não se aplica mais. Hoje são 36 meses de estágio probatório. E aí estão no artigo 20 os fatores que são analisados no estágio probatório, dentre outros que podem ser colocados em decreto. Quais são os fatores? O que eles vão avaliar no servidor
para ver se ele serve para continuar no cargo público ou não. Vão avaliar a sua assiduidade, a sua disciplina, a sua capacidade de iniciativa, a sua produtividade e a sua responsabilidade, tá? Esses são os fatores que são observados no estágio probatório. E se o servidor tem um desempenho bom nesses fatores, ele vem a ser aprovado. Eu coloquei no quadro esses fatores para que vocês não esqueçam de revisar e ler eles várias vezes, porque na hora da prova, a banca tenta te confundir colocando um outro fator no meio. E ela pergunta, qual das alternativas abaixo que não apresenta um fator avaliado no estágio probatório? Ela copia 4 desses aqui e traz um outro. Então, é importante memorizar quais são esses fatores, tá? Bom, ainda sobre o estágio probatório, nós temos ali, no parágrafo 1º, que 4 meses antes de terminar o período, eles já vão submeter para homologação da autoridade competente a avaliação, né, do estágio probatório. O servidor que não for aprovado no estágio probatório, ele vai ser exonerado. Ele não vai ser demitido, pessoal. Demitido é o servidor que comete uma infração disciplinar. Quem está sendo reprovado no probatório não cometeu uma infração disciplinar. Só não foi bom o suficiente para continuar no cargo, tá? Mas não está sendo punido, então não é demitido. Se a banca afirmar que quem não passa no probatório é demitido, isso está errado. Quem não passa no probatório é exonerado. E se já era servidor, tem a possibilidade de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, tá? Aí uma das hipóteses da recondução. Então, se tu já é servidor, tu ocupa um cargo, tu já é estável e tu passa em outro concurso, tu pode ir lá e se não se adaptar, tu consegue ainda retornar para o cargo anterior, tá? Muito bem. O servidor em estágio probatório, conforme o parágrafo 3º, ele pode exercer quaisquer cargos em comissão ou funções de direção no órgão onde ele está lotado, tá? E para ele ser cedido, para ele ser emprestado para um outro órgão, ele só pode ser se for para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão, do grupo direção e assessoramento superiores, de níveis 6, 5 e 4 ou cargos equivalentes a esses, tá? Muito bem. E o parágrafo 4º, concluindo aqui essa parte do exercício, ele traz aqui que para o servidor que está em estágio probatório, ele somente pode ter concedidas as licenças ali listadas, tá? E eu fiz um quadro, então, com as licenças que ele pode ter durante o probatório e com as que ele não pode ter no estágio probatório, tá? O servidor durante o probatório não pode pegar uma licença capacitação, não pode pegar licença de interesses particulares, nem licença para mandato classista, que é desempenho de mandato em sindicato ou entidade de classe, tá? Muito bem, e o estágio probatório, conforme o parágrafo 5º, ele fica suspenso durante as licenças e afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96, bem como na hipótese de participação em curso de formação, e é retomado a partir do término deste impedimento, tá? E quando conclui o probatório, pessoal, qual é a consequência de se concluir o estágio probatório e ser aprovado? É adquirir a estabilidade. Esse é o objetivo, né, do probatório. É verificar se o servidor tem condições, então, de adquirir estabilidade e ficar permanentemente no serviço público. Bom, o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo vai adquirir estabilidade no serviço público ao completar ao completar 3 anos, tá? A lei está desatualizada e ela ainda fala em 2 anos. Porque ninguém se indignou lá no governo federal a mandar um projetinho de lei para o Congresso Nacional para alterar a lei e adequá-la à Constituição. E como isso não foi feito, continua no texto os 2 anos, mas na prática o que valem são os 3 anos que estão previstos no artigo 41 da Constituição Federal, tá? E aí, no caso da Lei 8.112, o servidor estável, ele só pode perder o cargo de 2 formas. Ou por uma sentença judicial transitada em julgado, que é uma sentença judicial da qual já não cabe mais recurso, é uma decisão definitiva, ou num PAD, um processo administrativo disciplinar, que assegure ampla defesa para o servidor. Este processo administrativo disciplinar, este PAD, a forma como ele é feito está previsto aqui na própria Lei 8.112, tá? Essas são as 2 formas do servidor estável perder o cargo, de acordo com a Lei 8.112. Cuidado para não confundir
que lá no artigo 41 da Constituição Federal tem uma terceira hipótese, que não está aqui porque ela ainda não foi regulamentada, ela ainda depende de uma lei complementar para que ela possa ocorrer. A terceira hipótese de perda de estabilidade que está na Constituição e não está aqui na Lei 8.112 é a perda do cargo em razão de avaliação periódica de desempenho. Mesmo após já estável, o servidor continuaria sendo avaliado e se fosse mal avaliado poderia perder o cargo, tá? É isso que nós temos então sobre a estabilidade, fechando então este primeiro vídeo do nosso estudo sobre a Lei 8.112. Próximo vídeo eu volto para a gente começar a conversar sobre cada uma das formas de provimento previstas aí na Lei 8.112. Dá um clique que eu já volto. Até logo!